Ei, gente! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma vivência. O nosso assunto hoje não é um assunto de RH. Eu tenho observado nas redes sociais, acredito que vocês também, que os influenciadores digitais estão recomendando muito a leitura. Alguns recomendam falando que a pessoa vai se tornar mais interessante, outros recomendam falando que você vai se tornar uma pessoa mais bem desenvolvida profissionalmente, outros recomendam falando que a sua capacidade de comunicação vai melhorar. Enfim. Estamos observando uma tendência muito crescente, de recomendações de leitura. E isso é uma característica que eu já carrego ao longo dos anos. Sempre fui, uma leitora assídua, sempre gostei muito de ler, desde a época da infância e após a idade adulta, eu tenho direcionado as minhas leituras para algumas situações mais específicas, né, que mais direcionado para minha carreira e para os assuntos, assim, mais profissionais. Enfim. Como vocês sabem, a minha mãe, né, está se recuperando aí de um AVC, já tem 1 ano e meio, né, que ela sofreu o AVC e a gente tem investido na recuperação dela. Quando aconteceu o AVC, ela ficou numa situação muito difícil e, assim, para conseguir dar o apoio que ela precisava, eu precisei fazer algumas mudanças na minha vida, né. Hoje, graças a Deus, ela está bem, o processo tem sido doloroso e longo, mas nós temos tido, bons amparos, né? Nós temos uma rede de apoio muito boa. Eu conto com profissionais muito bons para me ajudar, para cuidar dela para mim, né? Para zelar pela saúde dela. E eles nos acolhem de forma assim brilhante. Mas ainda assim a vida continua, né? Ela está no processo de reabilitação, mas eu continuo trabalhando. O meu carro também acaba a gasolina, as coisas do supermercado também acabam no armário e eu preciso continuar vivendo. E é uma situação realmente difícil, né? Quem vê de fora, que às vezes quem ainda não, né, não teve a vivência de uma situação tão dolorosa, não sabe bem como são os processos. Mas para quem sabe, né, entende bem o que eu estou dizendo. E a gente precisa cuidar da mente, porque a mente fica desestabilizada, né? E durante todo o processo, eu tentei direcionar toda a minha energia e todos os meus pensamentos para o cuidado dela e para me desenvolver, né? Eu aproveitei o tempo que eu não consigo sair, que eu não consigo ir para o barzinho, que eu não consigo viajar e usei essa energia, né? Esse tempo que sobrou, essa energia disponível para me fortalecer emocionalmente e aumentar o meu conhecimento, né? Aumentar o meu conhecimento pessoal, o meu conhecimento profissional, né? Desenvolver alguns outros projetos profissionais que estavam mais parados, enfim. E isso tem me ajudado muito. Na última semana, durante uma conversa com um psiquiatra, inclusive vou deixar aqui a referência dele, um profissional, assim, sensacional, de uma humanidade que vocês, assim, precisam de verdade conhecer. Ele tem uma vivência também muito bonita, uma história de vida muito bonita. E durante uma das nossas conversas, ele me falou assim: Bruna, você precisa cuidar de você. Você também precisa zelar pela sua saúde. E você hoje está numa condição favorável porque você, desde o início, desenvolveu bem o seu cognitivo. Porque você usa a leitura como uma válvula de canalizar as emoções negativas. Era para você estar numa situação muito difícil, mas você conseguiu. Você conseguiu canalizar a energia para algumas fontes que te deram força e que te ajudam a sustentar a situação que você está vivendo. Gente, inicialmente essa conversa foi um choque. A gente nunca pensa, né, que a gente realmente, assim, precisa de cuidados, que a gente precisa, talvez, de um acompanhamento melhor, né, de um psicólogo. A gente tem essa resistência em aceitar a situação. Aqui em casa nós somos mulheres de fé, nós acreditamos muito em Deus e a gente acredita que nada acontece por acaso e que Deus está aqui. Sim, desde o início ele esteve aqui com a gente, mas a gente também precisou buscar alternativas. E aí durante essa conversa com o psiquiatra eu caí em mim, né? Uma pessoa que estuda tanto como eu, uma pessoa que busca tanto conhecimento, eu já fiz cursos inclusive de especialização na área de desenvolvimento humano, né, na área de psicologia, porque eu acho isso muito importante. E aí, às vezes, a gente não sente que está acontecendo alguma coisa com a gente.
E aí, quando ele me falou, foi uma conversa difícil, eu senti na hora, eu pensei, nossa, mas então realmente eu preciso cuidar, porque talvez eu ache que eu esteja muito bem e na verdade não estou, né? Na verdade eu preciso mesmo de ajuda. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que sim, pessoas fortes, né? Pessoas normais, pessoas que você vê na rua e pensa, nossa, mas essa pessoa superou tantas coisas, elas também precisam de ajuda. E consultar com psiquiatra, com psicólogo, gente, não é um tabu mais. A gente não pode lidar com isso com resistência. A gente não pode lidar com isso como se fosse uma coisa de outro mundo. Pessoas normais, pessoas bem resolvidas, pessoas bem-sucedidas profissionalmente, pessoas felizes também precisam de ajuda. Elas também precisam de um psiquiatra, elas também podem precisar, né, de um psicólogo. Então, eu queria passar por aqui para dizer para vocês que sim, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda. A gente não pode ter vergonha de pedir e procurar ajuda nas pessoas certas. E o hábito de leitura, ele faz total diferença. Ele faz realmente diferença para você se tornar uma pessoa com uma comunicação melhor, para você se tornar uma pessoa que tem mais conhecimento, para você se tornar uma pessoa mais bem desenvolvida profissionalmente, mas ele também te ajuda a superar situações difíceis. Ele também te ajuda a tirar o foco do problema e buscar soluções. O hábito da leitura, ele muda a vida, né? Como o psiquiatra disse, era possível que eu estivesse numa situação mais difícil. E ainda que sem acompanhamento médico, sem acompanhamento psicológico, eu consegui superar inúmeras dificuldades, inúmeros momentos difíceis, porque eu canalizei a minha energia, as minhas chateações e a minha tristeza para o meu desenvolvimento pessoal. E eu canalizei isso nos livros. Eu sentei e li. Então, eu queria deixar a mensagem aqui para vocês. Talvez isso seja útil, né? Não para você, mas para uma pessoa legal que você gosta, que pode estar precisando de uma dica, né? Que às vezes está com resistência de procurar um acompanhamento médico, às vezes está com resistência em buscar um acompanhamento psicológico. Mas vamos recomendar uma leitura, né? Às vezes tem um livro bacana que você leu, se eu puder ajudar de alguma forma, né? Porque nós estamos aqui para se ajudar, né? Para nos ajudar, para cada um poder contribuir com o que sabe, com o que pode. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Se ele não for útil para você, que ele seja útil para alguém que você conhece. A gente se vê. Abraços.